Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Andrade e eu vou apresentar a palestra aqui, Improvisos Cotidianos de Subjetividades e Processos de Criação para a Inclusão Digital. Bom, como vocês devem ter visto no currículo, né, que deve estar aí antes da palestra, sou graduado em Rádio e TV pela Universidade Federal de Pernambuco. Um tempo depois eu já fiz o mestrado em Educação Tecnológica, Educação Matemática e Tecnológica, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco também. Na minha vida profissional, eu comecei na área de audiovisual, sendo produtor de material didático audiovisual pela EADTech, na UFRPE, a rural daqui de Pernambuco. Dentro do mestrado, participei dentro do programa de extensão do PROI Digital, também da UFPE, coordenado pela professora Auxiliadora Padilha. Lá eu participei como oficineiro das oficinas de vídeo e Twitter e como pesquisador. E atualmente eu trabalho como roteirista e produtor audiovisual, na verdade como coordenador da área de comunicação do Centro Tecnológico de Cultura Digital, Nascedouro de Peixinhos, que fica em Recife também, que é vinculado ao Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Esse trabalho que eu vou falar para vocês, esse relato de experiência e reflexões teóricas que eu vou trazer para vocês, ele é parte, na verdade, do meu trabalho no PROI Digital. Esse programa de extensão se chama PROI Digital, Espaço de Criação para a Inclusão Digital de Jovens de Periferia de Recife, Olinda e Caruaru, cujo trabalho vocês podem conferir nesse link que vai aparecer aí. E ele é um programa de extensão que ele é voltado para fazer oficinas breves com jovens de escolas públicas, com professores em formação, com sujeitos diversos, trabalhando basicamente com a produção de conteúdo multimediático. São oficinas breves com conteúdo como blog, Twitter, áudio, animação e vídeo. E esse projeto ele existe desde 2011 e continua aí com bolsistas, voluntários, professores e gente da área de design, licenciaturas, rádio e TV, expressão gráfica, pedagogia e assim sucessivamente. E esse artigo ele veio a partir da oficina de Twitter que eu realizei junto com Patrícia Carvalho Matias, Arthur Vicente Bezerra e Márcia Gonçalves Nogueira. Bom, antes de começar mesmo a palestra, vou dar um panorama do que a gente vai ver nesses minutos. Primeiro, um contexto e uns problemas a respeito dos processos criativos e inclusão digital, que é o tema básico, são as bases que sustentam a produção da oficina, os motes da oficina. Depois um tópico chamado Intervir é Preciso, que é falar um pouco sobre como as possibilidades que existem de criação narrativa para a inclusão digital, como chegar no problema, ou seja, como foi que a gente chegou a trabalhar a oficina junto com os jovens de periferia, e o que encontramos, resultados e conclusões a respeito do que a gente viu, do processo, dos resultados dessa oficina junto com os jovens de periferia. E o que fazer com isso, que são as ampliações futuras de pesquisa, né? O que a gente poderia fazer a partir do que a gente descobriu nessa oficina. Dado o contexto que a gente trabalhou, o seguinte, é de que os programas e projetos de inclusão digital muitas vezes focam suas áreas de atuação na aprendizagem técnica do computador. E isso resulta muitas vezes em um exercício de homogeneização e padronização e formação de sujeitos. Então isso é um contexto que é extremamente comum nos programas e projetos de inclusão digital que a gente vê por aí, de só focar na parte técnica, ou seja, vou instrumentalizar os sujeitos para atender a uma demanda de mercado, para atender às necessidades do mercado profissional, que também é um pilar
é essencial para a gente, para a nossa vida comum. Mas o que a gente deseja trabalhar, vivenciar com o ProE Digital é o sujeito que se descobre a partir da tecnologia, ou seja, o foco não é o sujeito aprender a usar a técnica, é ele desenvolver subjetividades a partir dessa tecnologia. Dentro desse contexto, surgem alguns problemas, algumas perguntas, que é como os processos de criação narrativa podem contribuir para a inclusão digital, como ações de inclusão digital podem permitir a formação de subjetividades ao invés de sua padronização, e como entender a inclusão digital como um processo e não como um estado. A gente compreende que para se chegar à inclusão digital é essencial o acesso à tecnologia. Dentro dessa base do acesso às tecnologias, a gente procura criar intervenções, ou seja, criar situações educacionais que tire o sujeito desse cotidiano. Ou seja, o cotidiano dele é não usar a tecnologia, ou usar da maneira comum, da maneira cotidiana dele. Dentro desses espaços de intervenção, a gente escolheu a criação narrativa, por ser um mote de exercitar a subjetividade. Essa criação narrativa cabem dentro do que a gente chama de produção de conteúdo, que é um dos maiores pilares da inclusão digital. Não basta somente eu acessar as tecnologias e ver o que outras pessoas produziram. Afinando alguns conceitos, a gente tem esses pressupostos da inclusão digital, de que promover um acesso do cidadão à informação, trabalhar a heterogeneidade, ou seja, não queremos trabalhar com uma formação homogênea de que todo mundo vai sair igualzinho depois da oficina do ProE Digital. Existem vários programas e projetos e políticas públicas que estão começando a surgir ainda, mas de uma maneira bem inicial. Existem outras pesquisas, inclusive até do próprio Edumatec, falando sobre isso, verificando os resultados desses programas e projetos. E uma pesquisa que me chama muita atenção na época do mestrado foi a pesquisa de Brandão, Marcos Brandão. Fica mais fácil a gente entender a inclusão digital se a gente entende que ela é dividida em dimensões. Existe uma dimensão técnica, uma dimensão educacional, uma dimensão de competência informacional, e uma que me chamou muito a atenção foi a dimensão comunicativa, que é justamente da produção midiática dentro dos diversos dispositivos digitais que a gente tem hoje, né? O computador, o tablet. O que a gente entende como um pilar forte da dimensão comunicativa da inclusão digital é a produção de conteúdo, ou seja, eu estou esquecendo um pouco a questão da interatividade de uma rede social para focar num conteúdo que a pessoa queira produzir e criar. Mas que tipo de conteúdo a gente está falando? Arte, cultura, reflexões, ideias, pesquisa, ou seja, é tudo que a pessoa quer produzir e dizer para o mundo. E que mídias ou formatos existem? Brandão ele coloca a mídia visual, a mídia sonora, a mídia oral, escrita e tátil-motora. Nesse trabalho a gente vai focar mais na mídia escrita, né, que é o texto em si, a textualidade em si. Mas por que isso, né? Por que essa necessidade de criar conteúdo? Por que a gente enfatiza tanto essa dimensão, essa demanda pela criação de conteúdo? Porque a gente, como ser humano, precisa se comunicar, precisa se expressar. A gente se expressa com tudo que a gente faz, ou seja comprando e vestindo uma roupa, fazendo uma tatuagem, gesticulando, falando, mesmo que eu não esteja observando o próprio ato de me comunicar. E dentro disso a gente trabalha, dentro da produção de conteúdo, a gente procura trabalhar um pouco essa coisa do processo criativo, já que criar, a gente procura definir como exercitar um olhar particular sobre o mundo, ou seja, não é um olhar padrão, é um olhar particular, é um olhar íntimo, é um olhar subjetivo. A gente não quer estimular que a pessoa veja as coisas como a gente vê. A gente procura criar situações, criar intervenções para que as pessoas questionem seu próprio modo de ver as coisas. A narrativa existe para responder perguntas universais, para propor perguntas universais também.
Pronto, intervir é preciso. Existem umas várias infinitas possibilidades de você trabalhar com os processos criativos para favorecer a inclusão digital. A gente escolheu o trabalho com os workshops breves. Outra possibilidade são as práticas constantes em salas de aula, que vão aprofundar o conteúdo em comunidade, ou seja, eu com os meus colegas de classe podemos produzir nossos próprios conteúdos para a internet. E a que mais me motiva é a relação da pesquisa e o desenvolvimento autônomo, ou seja, eu desenvolver aquilo que eu quero. E começar a me comunicar com outras pessoas que também façam isso individualmente. O workshop que a gente escolheu para trabalhar é a situação educativa em comunidade, ou seja, a gente promove atividades que visam estimular o sujeito à criatividade. Em quais os dois pilares que a gente procura fortalecer dentro desse processo dessa situação educativa, né, desse processo criativo. Um deles é o improviso e o outro é a subjetividade. O improviso aparece justamente porque a gente está trabalhando com um workshop breve, ou seja, eu não tenho tempo para elaborar muito, para pensar muito. As atividades da gente são atividades rápidas que visam justamente desestabilizar os sujeitos participantes das certezas que eles têm, dos formatos, dos padrões que muitas vezes a escola ensina. E a subjetividade, como a gente está lidando com o improviso e com uma atividade que desestabiliza o sujeito, o que é que aparece aí? O que é que termina se manifestando de maneira mais evidente? É a criatividade, ou seja, é um espaço em que a resposta dada, a resposta fácil, a resposta que está no livro, ela não atende mais, ela não dá conta. E dentro desses dois pilares, a gente procurou usar como método dois formatos. Um é o de microcontos e o outro é o de tweet cenas. Tweet cenas foi uma nomenclatura que a gente criou para criação de diálogos considerando um exercício de dramaturgia, ou seja, de criação de uma cena usando o Twitter. E como é que a gente faz isso? A gente usa o que a gente chama de motes de criação. Cada um recebe um cartão com dois personagens para eles fazerem esse exercício em duplas, um contexto da cena e uma frase inicial. Cada um dos participantes tem um perfil no Twitter e cada um deles vai postando uma frase do diálogo, cada um assumindo um personagem. E isso eles têm 5 minutos para desenvolver as cenas e os diálogos são reunidos através de alguma hashtag e a partir desse mote eles criam as cenas que desejarem. Aí, nesse exemplo, a gente tem um exemplo de tweet cena aqui. No caso do perfil 1, tem aqui, ó, hashtag separa a paz. Aí a cena se desenvolve. Mãe, tenho um pedido a lhe fazer. Pode desembuchar. Quero ser igual aos meus colegas da escola. Como assim? Igual como? Quero ter 2 casas, 2 pais e 2 mães. E por aí vai. Aí os personagens vão dialogando. Isso é um exemplo do começo de uma cena. E a partir daí eles vão desenrolando a cena até chegar no clímax. E não tem fim. É um exercício que não precisa ter um final. E um outro exercício é do microconto. E a gente pede para cada participante escolher uma palavra que incomode, que remeta a alguma lembrança, algum sentimento. Então a gente percebe como o exercício no microconto ele fica uma coisa mais reflexiva, porque a gente começa a trabalhar com a subjetividade desses sujeitos. Esses dois exercícios tanto do microconto como da tweet cena, eles foram inspirados num curso de dramaturgia que eu participei do projeto Teleteatro da Fundação Joaquim Nabuco, que a gente fazia maratonas de criação narrativa, de criação dramatúrgica. Eu participei junto com outras pessoas desse projeto que foi coordenado por Luiz Felipe Botelho, que é um dramaturgo, videasta daqui de Pernambuco. Para mais informações sobre esse projeto da dramaturgia, né, do grupo de estudos de dramaturgia, tem um site também que está aparecendo aí na tela para vocês verem. Foi um trabalho muito essencial para mim, para a maneira como eu vejo o processo criativo hoje.
A gente percebeu que o sucesso, entre aspas, no workshop, ele está em desenvolver subjetividades e não em aprender técnicas. Ou seja, está mais no processo criativo, no que o processo criativo provoca, do que até na narrativa em si, como um resultado. Ou seja, a gente não está ligando se a narrativa é boa ou ruim, se ela está certa gramaticalmente ou não está. Isso é interessante, mas o que a gente deseja é focar mais no sujeito, ou seja, no que aquele processo de criação provoca nele enquanto motivador. O sujeito ele não precisa postar, usar o Twitter para postar vou no banheiro, ou vou sair de casa, ou estou no ônibus. Ele pode usar aquilo para criar reflexões sobre sua própria existência dentro desses mesmos espaços. E é um processo que evidencia mais a demanda pela autonomia do sujeito para continuar criando. Ou seja, ele tem a ferramenta, ele tem a vontade de fazer, ele cria. Esse processo de criação usando o Twitter favorece uma demanda por exercitar a inclusão digital de uma maneira mais contextualizada e não como uma finalidade em si mesmo. Ou seja, ser um incluído digital não precisa ser uma demanda final, ou seja, eu chegar um dia e dizer, sou um incluído digital. Até porque existem nivelações disso, existem gradações disso que a gente não tem como dominar, não tem como mensurar quantitativamente. Ou seja, é muito mais da qualidade dessa inclusão que a gente está querendo falar do que da quantidade de tecnologias que você acessa, da quantidade de horas que você acessa. Não, a gente quer entender a inclusão digital como uma forma de promover a formação de subjetividades e não como homogeneização dos sujeitos. Ou seja, todo mundo precisa ser incluído. Não, nem todo mundo precisa ser incluído. Às vezes a pessoa tem uma vida excelente sem usar tecnologia nenhuma. Uma terceira conclusão que a gente pode ter em relação a isso, que a gente não compreenda o espaço público que é a internet hoje como um motivador maior do que a possibilidade de se expressar. Ou seja, expressão não é sinônimo de exposição. Enfatizar também a produção de conteúdo ao invés da reprodução do mesmo. E isso nos favorece uma compreensão menos estática e mais elástica da inclusão digital. Muito menos como um estado de inclusão e mais como um processo de inclusão. Ou seja, que ele não tem começo e não tem final. Ou seja, saber o que é necessário a mim como sujeito e desenvolver essas formas de atender essas necessidades. Entender a inclusão como algo muito mais subjetivo do que coletivo. E o que é que a gente faz com essas conclusões? E aí são perguntas para a vida futura, né? Que insights aparecem para a criação multimediática depois que a gente cria áudio, texto e imagem separados. Ou seja, como é que a gente pode fazer o áudio dialogar com o texto dialogar com a imagem, o áudio dialogar com a imagem. E a inclusão digital é algo que eu carrego comigo ou que se estabelece quando estou usando alguma tecnologia. Ou seja, se eu estou usando naquele momento eu sou incluído, e quando eu estou em casa dormindo, e em que a inclusão digital e a criação narrativa contribuem na ressignificação da minha existência. Ou seja, esse espaço da oficina da gente não é um espaço onde a gente consiga chegar nesse nível de abstração, mas que seja um exercício ao longo da vida da gente que não necessariamente precisa ter uma resposta fixa e coletiva. E só tenho a agradecer a vocês por terem me ouvido, né, durante esse tempo. E vocês podem me encontrar através do e-mail, né, marciohandrade@gmail.com. Também através do Facebook, Márcio H. Andrade, ou então você pode digitar na barra de pesquisa, jogar o meu e-mail, ou então digitar Márcio M. Andrade. E no Twitter, eu estou lá, no @marcioh.andrade. Muito obrigado e um abraço a todos que estão fazendo parte desse Cena TED.